Forçada a casar-se com um Apache por ser albina, ele a chamou de Lua Branca. E desde então, suas vidas mudaram para sempre. Ano 1727. A névoa da madrugada agarrava-se às montanhas da Serra de Sonora como um animal moribundo. O ar cheirava a ferro, a lenha queimada e aquele silêncio estranho que precede as tempestades ou as tragédias. Isabela de Albornoz avançava descalça pelo pátio de terra úmida, sentindo o frio infiltrar-se pelos ossos. Sua pele, branca como o mármore, parecia absorver a luz tênue. Nunca se encaixou naquele lugar, e todos sabiam disso. Não importava que sua mãe tivesse sido a mulher mais bela da região. Para seu pai, o comandante Alonso de Albornoz, essa raridade era uma vergonha que devia ser corrigida ou, no seu caso, vendida. Naquela manhã, o som de cascos rompeu a letargia. 4 guerreiros apaches, altos e de olhar implacável, cruzaram o portão. O que ia à frente, de trança escura e cicatriz na face, desmontou sem desviar os olhos dela. Isabela sentiu a respiração prender-se. Não era medo, era algo mais profundo, como se aquele olhar pudesse atravessar as camadas de sua alma. É ele, disse seu pai, com uma voz tão seca quanto a poeira do caminho Lívinos. Amanhã serás esposa dele. O nome do Apache ressoou entre as paredes como um eco impossível de calar. Taui. Ele não sorriu. Não falou. Apenas se aproximou. Tomou um cacho de seu cabelo e sussurrou algo em sua língua. A única palavra que Isabela entendeu foi Ialená. Mais tarde, descobriria que significava lua branca. Mas naquela noite, antes que pudesse compreender o que aquilo implicava, viu pela janela seu pai conversando com Tahui, junto a um saco de couro. Dentro, algo se movia. Algo que não parecia vivo. A primeira badalada do relógio da aldeia soou distante. A segunda, mais forte. A terceira, se afogou em um grito. O céu, então, tingiu-se de um vermelho impossível. E aquela foi a última vez que viu sua casa tal como a lembrava. O céu ardia com um vermelho inquietante, como se o sol tivesse se despedaçado sobre o horizonte. O cheiro de terra úmida e fumaça misturava-se a um aroma metálico que Isabela reconheceu de imediato. Sangue. Não sabia de onde vinha, mas seu instinto gritava que aquela madrugada não traria um dia comum. Escondida atrás da cortina gasta de sua janela, observou seu pai e Tahui junto ao portão principal. O comandante Alonso, com as botas sujas de barro e a rigidez marcial que sempre o acompanhava, tinha um gesto que não era nem cordial nem hostil. Era o rosto de um homem negociando algo que pesava mais que o ouro. O saco de couro estava no chão ao lado deles. Não era grande, mas sua forma era irregular, como se houvesse algo dentro que não deveria estar quieto. Taui agachou-se, abriu-o levemente e olhou para dentro. Um brilho úmido escapou da abertura, refletindo por um instante a luz avermelhada do céu. Isabela sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Nesse instante seu pai ergueu o olhar para ela. Não foi um vislumbre fugaz. Foi um aviso silencioso. Uma ordem muda para que não interferisse. Isabela recuou. Mas seu coração batia tão forte que parecia que as paredes de adobe o ouviriam. Minutos depois, ouviu passos se aproximando. Não eram os passos firmes de seu pai, nem o andar pesado de um soldado. Eram passos suaves, medidos, como os de um caçador que não quer acordar a presa. A porta de seu quarto abriu-se lentamente. E lá estava ele, Taui, tão alto que parecia preencher todo o batente, com os olhos negros fixos nela. Não falou. Apenas depositou diante de sua cama um pequeno objeto envolto em couro curtido, com um cordão de fibra vegetal. Isabela olhou sem tocar, incapaz de entender o significado. O Apache inclinou-se levemente e disse, em um castelhano rude, mas claro, para que te lembres. Depois, foi-se sem esperar resposta. Com as mãos trêmulas, desatou o cordão. O que encontrou dentro não era um adorno, nem um presente, mas uma trança, escura e seca, manchada nas extremidades por um tom vermelho amarronzado. O cheiro era penetrante, impossível de confundir. Isabela sentiu um nó na garganta. Aquela trança fora cortada de alguém, e não era difícil adivinhar que esse alguém já não respirava. Ao longe, o rufar de um tambor Apache começou a marcar um ritmo constante,
grave, como o pulso de um coração gigantesco. Lá fora, a aldeia inteira começava a se reunir sem saber que, antes que a noite caísse, algo mudaria para sempre. E enquanto Isabela continuava a observar a trança em suas mãos, não sabia que, naquele exato momento, o saco de couro diante de sua casa começava a se mover, como se algo lá dentro estivesse despertando. O tambor Apache seguia ressoando ao longe, como se cada batida afundasse a aldeia um pouco mais numa realidade para a qual não estava preparada. A luz da madrugada, tingida de vermelho, já havia mudado para um laranja estranho, e um vento seco arrastava poeira e folhas mortas pelas ruas vazias. Isabela não conseguia tirar os olhos da trança que segurava. Cada fio parecia contar uma história de violência, de perda, de alguém arrancado do seu mundo cedo demais. Sentiu náuseas, mas antes que pudesse afastar o objeto, um baque surdo a fez virar-se para a janela. O saco de couro, aquele que vira junto a seu pai, Tauí, havia se movido. A princípio pensou que fosse o vento, mas então um segundo baque, mais forte e preciso, fez com que o couro se tensionasse de dentro para fora. O movimento era irregular, como se algo vivo e desesperado tentasse escapar. Isabela inclinou-se para o vidro quebrado da janela e prendeu a respiração. Tauí estava lá, em pé, olhando também. Mas o que gelou seu sangue foi que ele não se movia para detê-lo. Pelo contrário, parecia esperar que algo acontecesse. Sua postura era a de um caçador paciente. E isso a inquietou mais do que qualquer ameaça direta. O couro cedeu com um som úmido, e uma mão fina, enegrecida por fuligem e poeira, apareceu. Não era uma mão adulta. Era pequena demais, frágil demais. O que surgiu depois foi o rosto de um menino, sujo, com os lábios rachados e os olhos arregalados. Isabela sentiu o ar escapar do peito. O menino não tinha mais que 8 anos, e embora estivesse coberto de feridas superficiais, o que mais a perturbou foi seu cabelo, branco, idêntico ao dela. "O quê?" sussurrou, mas a palavra morreu em sua garganta. O menino virou a cabeça em sua direção, e sua expressão não era de medo, mas de reconhecimento silencioso. Algo no olhar dele parecia dizer: "Eu te encontrei." Seu pai saiu de casa naquele instante, furioso, e com um empurrão jogou o menino de volta para dentro do saco. O pequeno soltou um grito agudo, não de dor física, mas de puro desespero. Tauí não interveio, mas seus olhos não se afastavam de Isabela, como se avaliassem cada reação, cada tremor em suas mãos. "Isso não te diz respeito", cuspiu Alonso, empurrando o saco para um dos guerreiros apaches. "Levem-no." O menino lutava lá dentro, e o couro rangia a cada movimento. Isabela sentiu um impulso que não sabia de onde vinha, abrir a porta e correr até ele. Mas o frio toque da trança, ainda em suas mãos, a deteve. O que tudo aquilo significava? Por que um menino com a mesma cor de cabelo estava sendo entregue como mercadoria? Quando os guerreiros se afastaram com o saco no ombro, Tauí ficou mais um instante, olhando para ela. Depois, falou em sua língua, devagar, como se quisesse que ela entendesse cada sílaba. "Logo saberás quem és." E partiu. Isabela sentiu o chão sob seus pés tornar-se instável. Não sabia se a resposta estava naquele menino, na trança, ou nas promessas veladas de um homem que, a partir daquele dia, já não era apenas seu captor, mas o guardião de um segredo que podia destruir tudo. A noite caiu sobre a serra de Sonora como um manto pesado, abafando os últimos murmúrios do dia. A lua, apenas um fino corte pálido no céu, parecia fitá-la com cumplicidade. Isabela esperou até que o silêncio da casa fosse absoluto, aquele silêncio que precede os sonhos de quem dorme e os passos de quem foge. Havia passado horas ruminando as imagens da manhã. O saco, o menino, o cabelo branco idêntico ao seu, e as palavras de Tauí, tão enigmáticas quanto ameaçadoras. Cada vez que fechava os olhos, via o olhar daquele pequeno, e um impulso estranho a empurrava a procurá-lo, a protegê-lo, mesmo sem saber por quê. Vestida com uma capa escura e calçada com sandálias gastas, deslizou pelo corredor como uma sombra. As tábuas rangiam sob seu peso, mas seu ouvido estava tão afinado pela tensão que podia distinguir a menor mudança no ar. Ao passar junto ao quarto de seu pai,
Ouviu sua respiração pesada e compassada. O cheiro acre da aguardente confirmava que ele não acordaria tão cedo. Saiu pela porta dos fundos e adentrou no bosque. O ar noturno era fresco, mas trazia consigo um leve aroma de cinza, sinal de que não muito longe ardia alguma fogueira. Seguiu o cheiro, e depois de um tempo, o som de tambores se fez presente, lento, profundo, como um coração marcando o ritmo da escuridão. Ao chegar a uma clareira, ela viu uma fileira de fogueiras baixas, ao redor das quais se moviam figuras com penas e pintura de guerra. Guerreiros e mulheres apaches se deslocavam com calma, mas com uma vigilância evidente. O acampamento respirava ordem, força e perigo. Escondida atrás de alguns arbustos, Isabela procurou com o olhar algum sinal do menino. Não demorou a encontrá-lo. Estava sentado junto a uma tenda de couro, as mãos amarradas, mas sem sinais de maus tratos. Duas mulheres o cercavam, oferecendo-lhe água em tigelas de barro. Seu cabelo branco brilhava à luz do fogo como se fosse um fio roubado da própria lua. Isabela deu um passo à frente, mas uma mão dura e calejada a agarrou pelo braço por trás. Girou bruscamente e se deparou com os olhos de Tahui, mais escuros que a noite. Não havia surpresa em sua expressão. Apenas uma calma perigosa, como a de um felino que já sabia que sua presa cairia em suas garras. Você não deveria estar aqui, murmurou, num castelhano quebrado. Quem é esse menino? Perguntou ela, sem desviar o olhar. Tahui não respondeu de imediato. Arrastou-a suavemente, mas com firmeza, até o limite da clareira, onde o fogo não podia alcançar. Soltou-a, e por um momento, o silêncio entre ambos foi tão espesso que podia ouvir-se o crepitar das brasas ao longe. É sangue do teu sangue, disse por fim, e querem-no morto. A revelação golpeou seu peito com uma força que a deixou sem fôlego. Ia perguntar mais, mas nesse instante, um grito cortou a noite. Vinham do lado oposto do acampamento, e o caos estourou como um incêndio repentino. Os guerreiros se armaram, as mulheres recolheram as crianças, e o tambor mudou seu ritmo para um mais rápido, urgente. Tahui agarrou o braço de Isabela novamente, desta vez com mais força. Se ficar, vai morrer, advertiu. E começou a arrastá-la pela mata, enquanto o acampamento se enchia de sombras correndo e gritos crescendo como um coro de guerra. Mas antes de perder a visão da clareira, Isabela conseguiu ver algo. O menino já não estava sentado junto à tenda. Seu lugar estava vazio. A escuridão era um animal vivo que se fechava ao seu redor, respirando sobre sua nuca. Os galhos se agitavam com um murmúrio sinistro, como se a própria floresta avisasse que algo perigoso se movia em suas entranhas. Isabela corria atrás de Tahui, desviando de raízes e pedras úmidas, mas sua mente não podia afastar-se de uma única ideia que golpeava seu peito a cada batida. O menino havia desaparecido. O ar estava impregnado com um cheiro de fumaça e suor. Mas havia algo mais. Um fedor mais pesado, rançoso, que não vinha nem dos apaches nem do acampamento, mas daquilo que os estava espreitando. Cada passo que dava sobre a folhagem seca parecia soar alto demais. E naquele silêncio quebrado apenas por gritos distantes, qualquer ruído se tornava uma ameaça. "Tahui!" exclamou, com a voz entrecortada pelo esforço. "Quem o tem?" Ele não respondeu de imediato. Seus ombros tensos e a maneira como cerrava o maxilar lhe deram a resposta antes mesmo de ouvi-la. "Não são do meu povo", disse por fim, sem parar de correr. "São caçadores de almas." O nome arrepiou sua pele. Ela já ouvira histórias sobre aqueles homens. Mercenários sem bandeira, contratados para capturar ou matar qualquer um que representasse um perigo político ou pessoal. Não obedeciam a leis, apenas a moedas. Um assobio cortou o ar, seguido do golpe seco de uma flecha cravando-se numa árvore a poucos centímetros de sua cabeça. Isabela agachou-se instintivamente, e Tahui a empurrou para o lado para protegê-la. "Continue", ordenou, num tom que não admitia réplica. A floresta tornou-se um labirinto de sombras e galhos que arranhavam seu rosto e braços. O chão, úmido por chuvas passadas, cedia sob seus pés, obrigando-a a esforçar-se mais para manter o ritmo. O som de passos pesados atrás deles se tornava cada vez mais claro, mais próximo. Não eram muitos,
mas sabiam se mover. Tawi parou de repente, ergueu a mão para que ela ficasse em silêncio e agachou-se entre dois troncos caídos. Dali, Isabela pôde vê-los, 3 figuras cobertas com peles escuras, com rostos pintados de preto e olhos brilhando como brasas sob a luz fraca. Um deles carregava o saco de couro e se movia com a segurança de quem sabe que sua presa não vai escapar. O menino estava dentro. Isabela sentiu o desespero queimar-lhe a garganta. Quis correr até eles, mas Tawi segurou-lhe o pulso com força. Se fizer isso agora, morre você. E ele também sussurrou, tão perto que ela podia sentir o calor de seu hálito misturado com o cheiro da terra úmida. Então, um novo som surgiu da floresta grave e profundo. Um chifre de guerra. Não vinha do acampamento Apache, mas de mais longe, de um ponto onde a escuridão era ainda mais densa. Os caçadores se detiveram, tensos, e começaram a olhar ao redor. Algo, ou alguém, mais estava se aproximando. Tawi virou-se para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de urgência e temor genuíno. Se ouvir o segundo toque, corra, disse, levando a mão ao punhal que carregava nas costas. O primeiro toque havia sido um aviso. O segundo, ela sabia, marcaria o início de uma caçada na qual ninguém, nem mesmo eles, estaria a salvo. E nesse instante, ao longe, o segundo chifre rompeu a noite. O segundo chifre ressoou como um trovão seco, espalhando-se entre as árvores e fazendo com que até as folhas parecessem vibrar com um medo antigo. Isabela sentiu a pele arrepiar-se. Não pelo frio, mas por aquele instinto visceral que avisa quando o perigo não é uma possibilidade, mas uma certeza iminente. Os caçadores de almas se viraram, desconfiados, procurando na escuridão o que se aproximava. O portador do saco o ajustou ao ombro, enquanto os outros 2 desembainhavam facões largos e toscos que brilharam por um instante à luz da lua. Não tiveram tempo para mais nada. A floresta explodiu em gritos e aço. De entre a mata cerrada surgiram figuras que não eram nem apaches nem soldados do presídio. Eram mais selvagens, mais silenciosas, cobertas de barro e galhos, como se a própria floresta as tivesse gerado. Seus movimentos eram rápidos, implacáveis. Não atacavam de frente, mas de ângulos impossíveis, como predadores que aprenderam a matar na penumbra. Tawi lançou-se à frente, liberando um rugido que não era humano, e atirou-se contra o mais próximo. O choque foi brutal. Um golpe seco, o estalo de osso, um corpo caindo sem emitir um gemido. Isabela, agachada atrás de um tronco, não conseguia desviar o olhar. O ar encheu-se de um cheiro espesso de sangue recém-derramado, misturado à fumaça distante do acampamento Apache que ainda ardia. A poucos passos, o portador do saco tentou fugir. Isabela não pensou. O impulso foi mais rápido que a razão. Saiu de seu esconderijo e lançou-se sobre ele, agarrando o couro com ambas as mãos. O homem, alto e largo como uma parede, girou bruscamente e seu braço chocou contra ela com a força de um martelo. O impacto lhe roubou o ar e a atirou contra o chão coberto de folhas úmidas, que se colaram ao seu rosto como máscaras frias. Mas ela não soltou. Seus dedos, entorpecidos pelo golpe, agarraram-se ao saco como se fosse a única âncora em meio a uma maré negra. O menino lá dentro gemeu, um som abafado que a atravessou como uma lâmina. O caçador, frustrado, ergueu o facão para obrigá-la a soltá-lo. E então, uma sombra se interpôs. Tawi, com o rosto manchado de barro e sangue, agarrou o pulso do homem no ar e o girou com tanta força que o facão caiu no chão. O estalo do osso quebrado foi seco, definitivo. O caçador gritou, mas sua voz se perdeu no estrondo da batalha que rugia ao redor. Corra! Gritou-lhe Tawi, e desta vez ela obedeceu. Com o saco nos braços, Isabela adentrou na escuridão. O couro estava quente contra o peito, e o pequeno corpo dentro tremia. Cada passo era uma luta contra as raízes que queriam prendê-la, e os galhos que a rasgavam como garras invisíveis. Ao longe, tochas se acendiam em múltiplos pontos. Luzes dançantes que cresciam como um enxame de fogo. Mas quando acreditou que havia escapado, uma figura se colocou à sua frente, bloqueando o caminho. Não usava pintura, nem armadura, nem armas. Apenas uma túnica escura e um colar de ossos polidos.
Seu rosto, iluminado apenas por um reflexo da lua, mostrava um sorriso lento, calculado. A lua branca, enfim, sussurrou, e deu um passo em sua direção. O menino dentro do saco se enrijeceu, como se reconhecesse aquela voz. A floresta parecia prender o fôlego. Nem o sussurro das folhas, nem o distante ribombar da batalha interrompiam o silêncio espesso que se estendeu entre Isabela e aquele homem de túnica escura. Sua silhueta, recortada contra a luz pálida da lua, parecia flutuar mais do que caminhar, como se não pertencesse totalmente ao mundo sólido que pisavam. Isabela apertou o saco contra o peito, sentindo o pequeno corpo dentro encolher-se, quase como se quisesse desaparecer. O menino não chorava, não gritava. Seu medo era silencioso, contido, o medo de quem já aprendeu que, às vezes, o barulho atrai monstros. Afaste-se, disse ela, tentando fazer a voz soar firme, mas sentindo a garganta tremer. O homem sorriu, uma curva lenta que não alcançou os olhos. Deu mais um passo, e o colar de ossos tilintou suavemente, como o chocalho de uma serpente anunciando seu ataque. Não vim machucar você, Lua Branca disse com uma voz grave, modulada, como se cada palavra tivesse sido ensaiada. Vim devolver-lhe o que lhe foi tirado e levar o que é meu. Isabela recuou, tateando com o pé o terreno atrás dela. Sentia raízes sob a planta, terreno irregular. Uma fuga difícil. Não sei do que está falando. Claro que sabe, interrompeu ele, inclinando levemente a cabeça, como se estudasse uma peça rara. Essa pele, esse cabelo, não são acaso. Não são uma maldição como fizeram você acreditar. São uma marca. E ele apontou para o saco com um gesto lento da mão. É a prova viva de que seu linho não se extinguiu. A palavra linhagem ressoou em seu interior como um eco que despertava algo antigo, um instinto adormecido. Quis perguntar, mas a voz lhe travou ao ver que os olhos do homem, na penumbra, pareciam brilhar com um reflexo animal, como os de um lobo sob a luz. Quem é o senhor? Conseguiu dizer. Por fim, o homem soltou uma risada breve, seca. Um mensageiro. E um caçador. Não da sua vida, mas da sua verdade. Seu pai, aquele homem a quem você obedece, não a salvou quando era criança. Ele a roubou, e agora tenta apagar o que você é, unindo seu sangue ao dos Apaches. Acredita que assim sua herança se diluirá. Mas é tarde demais. As palavras bateram mais forte que qualquer flecha. Isabela sentiu um estranho vertigem, como se de repente o chão fosse água. As imagens vieram em lampejos. A frieza de seu pai, os olhares evitados no povoado, as vezes em que ouviu seu nome sussurrado como um presságio. O homem deu outro passo, já tão perto que ela podia sentir-lhe o cheiro. Uma mistura de fumaça, couro velho e algo mais. Um aroma metálico, penetrante, que evocava lâminas e sangue fresco. Entregue-me o menino, disse suavemente, e direi quem você é de verdade. Isabela o encarou, tentando decifrar se suas palavras eram uma ameaça ou uma promessa. Sentia o coração do menino bater contra seus braços como um tambor apressado. Podia entregá-lo e talvez descobrir a verdade, ou protegê-lo e continuar na escuridão. Um estalo atrás dela interrompeu a tensão. Não precisou virar-se para saber quem era. A presença que emergiu da floresta carregava o peso de um caçador veterano e o cheiro de terra de um homem que sempre viveu nela. Taui estava ali. E embora não falasse, a forma como se colocou entre ela e o homem do colar deixava claro. O diálogo havia terminado. O estranho sorriu outra vez, mas agora sem doçura. Então, será a força. A floresta explodiu em um uivo. O uivo se espalhou entre as árvores como uma fenda de som que rasgava a noite. Era longo, gutural, e tão carregado de ira que parecia capaz de arrancar folhas dos galhos. Isabela sentiu cada músculo do corpo se contrair, não por vontade própria, mas como resposta primitiva ao anúncio de um predador. Em menos de um piscar, as sombras começaram a se mover. Não eram simples homens. Seus corpos, pintados e cobertos de barro, pareciam confundir-se com a floresta. Saíam de trás de troncos, desciam das ramas, surgiam da vegetação rasteira, empunhavam facas de osso, lanças curtas,
e arcos de madeira escura. O ar se encheu do estalar de galhos, do bater seco de pés descalços contra o solo úmido e do assobio agudo de flechas cortando o vento. Tauí reagiu primeiro. Sem virar a cabeça, gritou para Isabela correr, mas ela não obedeceu. Não podia. Segurava o saco apertado contra o peito, e qualquer movimento brusco poderia ferir o menino. Além disso, uma nova certeza havia se instalado em sua mente. Se fugisse agora, não viveria para chegar a lugar algum. O homem do colar de ossos ergueu um braço, e seus guerreiros responderam de imediato, fechando um círculo ao redor. Tauí lançou-se contra ele com um rugido, mas 2 atacantes cortaram-lhe o caminho. O choque foi como ver um raio atingir a terra. Tauí, rápido e brutal, agarrou a lança do primeiro e a quebrou em 2, antes de cravar a ponta partida no flanco do segundo. O grito deste último se afogou no murmúrio das árvores, e o cheiro de sangue quente encheu o ar. Isabela sentiu a respiração acelerar. A luz da lua mal iluminava lampejos metálicos, o brilho rápido das lâminas buscando carne. A floresta inteira parecia inclinar-se para eles, expectante, como se quisesse testemunhar o desfecho. Um guerreiro se lançou contra ela, e o instinto a fez girar. Tropeçou numa raiz, caiu de joelhos, mas virou o corpo protegendo o saco. Sentiu um assobio a centímetros da orelha, seguido do impacto seco de uma flecha cravando-se no tronco ao lado. O tremor do projétil vibrava no ar como uma nota aguda que lhe perfurava o ouvido. Tauí, vendo-a em perigo, atirou uma pedra com força certeira, atingindo o atacante na têmpora. O homem caiu sem um som, e por um breve instante houve um respiro, quebrado quase no mesmo momento pela voz do homem do colar. "Vivos!" ordenou. E esse único comando mudou o rumo do combate. Os guerreiros já não atacavam para matar, mas para encurralar. Empurravam Tauí e Isabela para uma clareira mais ampla, onde as tochas, colocadas estrategicamente, desenhavam círculos de luz que não deixavam nenhum canto de sombra para esconder-se. O calor do fogo fazia o ar vibrar, e o suor na pele de Isabela misturava-se ao pó, formando uma película áspera sobre o rosto. No centro da clareira, uma estrutura improvisada aguardava, um poste de madeira, com cordas penduradas, preparado para amarrar alguém. Não era uma execução improvisada, era um ritual. Tauí entendeu na hora. "Não vou deixar que a levem", disse em voz baixa, sem desviar os olhos dos inimigos. Mas o homem do colar de ossos já sorria, como quem sabe que a partida está prestes a terminar a seu favor. Deu um passo à frente e, com um gesto lento, apontou para o saco que Isabela protegia. "Entregue-me o menino, e você viverá." Tauí olhou para Isabela, e em seus olhos havia uma pergunta silenciosa. "Está disposta a morrer por ele?" E então, o menino falou pela primeira vez. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas suficientemente clara para gelar o sangue de ambos. "Não sou quem você pensa. E se me entregar, todos morrerão." A clareira parecia encolher ao redor deles. As tochas tremeluziam com violência, projetando sombras longas e retorcidas que dançavam sobre os rostos pintados dos guerreiros. O ar ardia com o calor do fogo e o peso dos olhares cravados neles. O silêncio que se seguiu às palavras do menino foi tão denso que se podia ouvir o crepitar da resina queimando. Isabela o abraçou com mais força, notando que sua respiração era estranhamente serena para alguém naquela situação. O coração do pequeno não batia com o frenesi de um assustado, mas com a calma de quem já viu aquele momento em sua mente e o aceitou. "O que quer dizer?" sussurrou ela, aproximando o ouvido do couro áspero do saco. "Não fui capturado. Fui deixado", respondeu ele, com uma voz grave para sua idade. "Meu sangue não pertence a um único povo. Sou filho de 2 mundos que deveriam destruir-se entre si, e se um deles me reclamar, o outro arderá." O homem do colar de ossos soltou uma gargalhada seca, um som que não trazia alegria, mas triunfo. Finalmente ele admite, disse, virando-se para seus homens: "Tudales. Não é uma criança qualquer. É a chave para abrir a guerra." Tauí franziu o senho, seus músculos se tensionando como se contivessem o impulso de avançar contra ele. "Você não tocará no garoto", rosnou, e sua voz saiu mais baixa, mais perigosa do que qualquer grito.
O colar de ossos tilintou quando o homem inclinou a cabeça. Já o tocamos todos, Apache. Seu destino foi selado antes de nascer. Acha mesmo que seu casamento com a Lua Branca foi coincidência? Seu olhar cravou-se em Isabela, e suas palavras caíram como pedras. Uniram você a ele para que sua linhagem ficasse atada à dele. Não para salvá-lo, mas para controlá-lo. O sangue de Isabela gelou. Imagens fugazes cruzaram sua mente. O rosto severo de seu pai, a indiferença nos olhares da aldeia, o silêncio incômodo sempre que perguntava sobre sua infância. Tudo se encaixava de um jeito que ela não queria aceitar. Mas antes que pudesse responder, um som distante rompeu a tensão. Um estalo surdo, como se algo enorme estivesse se deslocando entre as árvores. Não era um cavalo nem um grupo de homens. Era mais pesado, mais irregular. Os guerreiros trocaram olhares inquietos. Até o homem do colar perdeu, por um instante, aquele sorriso de predador seguro da presa. Da escuridão surgiu um brilho alaranjado. Não de tochas, mas de fogo vivo. Um cheiro acre, mistura de carne chamuscada e madeira queimando, encheu o ar. E então o viram. Uma parede de chamas avançava devorando a floresta, empurrada por um vento feroz que rugia como uma besta libertada. O caos foi imediato. Os guerreiros gritaram ordens em sua língua. Alguns correram para a linha de fogo com baldes de água. Outros tentaram formar um perímetro para impedir que o inimigo invisível aproveitasse o momento. Taui virou-se para Isabela, seus olhos brilhando com uma urgência que não admitia discussão. Agora disse, e ela entendeu que era a única chance de escapar. Mas enquanto começavam a correr, uma sombra se moveu mais rápido que eles. O homem do colar, como se o fogo não existisse, colocou-se à frente do caminho, bloqueando a saída. Sua voz, agora grave e sem traço de amabilidade, retumbou entre as chamas. Você pode fugir de mim, mas não do que é. E com um gesto rápido, apontou para o saco. Ele não é a única coisa que vim buscar. O calor era tão intenso que cada respiração se transformava numa punhalada de ar ardente. As chamas se erguiam como colunas vivas, retorcendo-se e lambendo as copas das árvores, arrancando faíscas que caíam como chuva incandescente sobre a clareira. O rugido do fogo competia com os gritos e o choque metálico das armas. Mas para Isabela tudo se reduzia a duas coisas: o peso do menino em seus braços e a sombra do homem do colar bloqueando sua única saída. Taui estava ao seu lado, os músculos tensos, o suor misturando-se à fuligem que lhe manchava a pele. Seus olhos escuros não piscavam, estudando cada movimento do inimigo. O homem do colar sorria, mas já não era o sorriso do predador seguro. Era o de um fanático que sabe que, mesmo morrendo, pode arrastar consigo tudo o que você ama. Entregue-o, disse, estendendo uma mão ossuda para o saco. O fogo se encarregará de apagar qualquer rastro. Isabela deu um passo atrás, sentindo o calor morder-lhe as costas. Atrás dela, a floresta estalava e se partia sob o avanço implacável das chamas. O cheiro de resina queimando enchia-lhe a garganta de um sabor amargo, enquanto a fumaça fazia seus olhos lacrimejarem até quase cegar. Taui não esperou mais. Lançou-se contra o homem com uma ferocidade que fez os guerreiros próximos se afastarem instintivamente. O choque foi brutal. Dois corpos colidindo com a força da sobrevivência. O som seco de osso contra osso. O arquejo violento de um combate sem regras. O homem do colar contra-atacou com movimentos rápidos, quase serpenteantes, usando cotovelos, joelhos e até o peso do próprio colar como arma, golpeando o rosto de Taui, com um impacto que fez um fio de sangue voar pelo ar. Isabela moveu-se para o lado, buscando uma brecha entre as fileiras inimigas, mas logo percebeu que não era a única a pensar em fugir. Guerreiros de ambos os lados se empurravam. Alguns jogavam baldes de água nas chamas, outros simplesmente corriam para a mata tentando salvar suas vidas. Esse caos, esse instante em que ninguém sabia quem atacava quem, era a sua oportunidade. Mas o menino, até então silencioso, abriu os olhos e falou com uma urgência que gelou-lhe o sangue. Se me soltar agora, me perderá para sempre. E se ficar comigo, morrerá aqui. Era uma condenação disfarçada de advertência. Sua voz, tão calma em outras ocasiões,
agora vibrava com algo que não era medo, mas certeza. Isabela sentiu cada palavra penetrar nela como se fossem pregos. Uma explosão repentina interrompeu tudo. Uma das fogueiras improvisadas, avivada pelo vento, havia alcançado um velho depósito de pólvora Apache. A detonação sacudiu o chão, levantando uma onda de calor e fragmentos incandescentes que choveram sobre a clareira. Guerreiros e inimigos caíram no chão. Alguns inconscientes, outros gritando pelo fogo que devorava suas roupas. Tawi, cambaleante mas ainda de pé, gritou seu nome. Isabela o viu abrir caminho até ela, empurrando corpos e desviando das chamas como se nada pudesse detê-lo. Mas entre eles, o homem do colar, com o rosto manchado de sangue e um sorriso deformado, ergueu-se novamente, bloqueando a passagem com uma rigidez quase sobrenatural. Eu disse que você não podia fugir do que é, cuspiu, e lançou-se contra ela. Isabela, sem pensar, girou sobre si mesma, protegendo o menino enquanto procurava no chão algo com que se defender. Seus dedos tocaram o frio metálico de uma lança caída. O peso era incômodo, mas naquele momento ela não sentiu medo. Apenas uma determinação feroz que lhe ardia nas veias. O homem chegou até ela, mas desta vez ela não recuou. E o choque foi inevitável. O tempo deixou de ser uma linha e tornou-se um único instante estendido, denso, eterno. O fogo rugia ao redor como um monstro faminto, devorando árvores, tendas e corpos. Mas tudo isso era um ruído distante diante do que tinha à sua frente. O homem do colar de ossos, com os olhos acesos de uma fúria que não era deste mundo, avançando sobre ela com as mãos estendidas como garras. Isabela sentiu o peso da lança em suas mãos, a madeira áspera contra as palmas suadas, e soube que não havia espaço para dúvida. O menino no saco respirava contra seu peito, e essa pequena vibração lhe lembrou, com uma clareza cortante, que ele não era apenas um mistério a ser resolvido. Era uma vida que devia proteger, mesmo que o preço fosse a sua. Quando o homem esteve suficientemente perto para que ela sentisse o cheiro metálico de seu hálito, Isabela girou o corpo, cravando a lança com toda a força que seus braços puderam reunir. O impacto foi seco, profundo. O corpo do homem arqueou-se, e por um segundo interminável, seus olhares se encontraram. Naqueles olhos, não havia dor, havia surpresa, e talvez algo que se parecia com respeito. Caiu de joelhos, o colar de ossos tilintando uma última vez antes de ficar imóvel sobre a terra enegrecida. O som das batalhas ao redor parecia se dissipar, como se a morte daquele homem tivesse arrancado um fio invisível que mantinha tudo unido. Tawi chegou até ela, com o rosto enegrecido pela fuligem e pelo sangue. Não disse nada. Apenas a ajudou a se levantar e a olhou de uma forma que nunca tinha feito antes, como se finalmente visse não apenas a jovem que lhe havia sido imposta, mas a mulher que tomara o próprio destino com as próprias mãos. O menino falou, sua voz clara e grave, atravessando o silêncio deixado pela batalha. Agora você entende. Isabela o olhou, exausta, sentindo que suas pernas mal conseguiam sustentá-la. O quê? Perguntou, sua voz um fio quebrado. Que não sou seu fardo. Sou sua herança. O que você carrega no sangue não pode ser ocultado. E agora todos viram. Ela quis responder. Mas o amanhecer começava a filtrar-se entre as copas calcinadas das árvores. A luz dourada e morna tocou sua pele pálida, fazendo-a brilhar de um modo que fez Tawi desviar o olhar. Como se ver demais pudesse queimá-lo. Lua branca, murmurou ele. Não como um nome, mas como uma verdade pronunciada pela primeira vez. Isabela compreendeu que sua vida anterior havia terminado. O povoado, seu pai, até mesmo seu casamento forçado, tudo ficara para trás, reduzido a cinzas como a floresta. Agora caminhava rumo a um destino incerto, mas com uma certeza inquebrantável. Já não era a jovem que aceitava o que outros decidiam. Era a portadora de uma linhagem que unia mundos, e com isso, a dona de uma história que ninguém mais contaria por ela. Com o menino nos braços e Tawi ao seu lado, atravessou a clareira destruída enquanto o vento arrastava a fumaça para o céu. Não olhou para trás. Não havia nada para resgatar do que restava. E assim, enquanto o sol acendia, iluminando um mundo novo e perigoso,
A Lua Branca começou o seu próprio amanhecer. Se esta história deixou uma marca na sua alma, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra renascer, para sabermos que você chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.